Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos fazer uma oração para a gente começar então a nossa aula. Vamos à 7ª aula aí do Entendendo o Ministério da Igreja Local, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pessoa do presbítero. Nós vamos trabalhar a primeira qualificação de 1 Timóteo 3 e de Tito 1. Irrepreensível. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por essa manhã, agradecemos pelo dia do Senhor, por estarmos congregando, Senhor, podendo adorar o Teu santo nome, podendo aprender da Tua palavra. Senhor, muito obrigado pela saúde que o Senhor nos dá, especialmente nesse dia, Senhor, onde podemos congregar e Te adorar, Senhor, estar presente no culto logo mais à noite, para Te ouvir e também para Te prestar louvores, para Te render graça, Senhor, por tudo que o Senhor tem sido e tem feito por nós. E nessa manhã em especial, mais uma vez, carecemos do Teu Espírito Santo, e confiamos que Ele há de nos guiar nessa manhã, na compreensão da Tua palavra, para que adquiramos maturidade, compreensão, profundidade bíblica, Senhor, a respeito desse assunto tão importante, que é a constituição de um ministério saudável, para que a nossa igreja também seja saudável. Senhor, nos oriente o Teu rebanho, Senhor. É o que nós Te pedimos, que assim o Teu Espírito contribua conosco. Rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Então, irmãos, nós vamos trabalhar sobre a pessoa do presbítero, né? Uma coisa importante que a gente precisa entender é que as qualificações que Paulo relata em todas as suas cartas, quando ele fala sobre o assunto, especialmente, lógico, né? 1 Timóteo e Tito, ele está falando mais sobre o caráter do presbítero ou do diácono, do que sobre suas habilidades, aquilo que ele consegue fazer, desenvolver. Ele pode ser bom em várias coisas, mas Paulo está mais preocupado, e a gente entende que o Espírito de Deus está mais preocupado com a pessoa, com o caráter, a vida, né, a ética daquela pessoa que lidera o rebanho, que conduz o rebanho, né? Então é isso que nós vamos ver nessa manhã. Eu trouxe aqui um comentário de Hernandes Dias Lopes, do comentário de Tito e Filemon, na página 49. Ele diz o seguinte: Paulo dá orientações claras e absolutamente precisas acerca dos atributos que um presbítero deve ter. As características do presbítero, mencionadas pelo apóstolo, têm mais a ver com sua vida do que com o seu desempenho. Olha, mais a ver com sua vida do que com seu desempenho. A vida do líder é a vida da sua liderança. A vida precede o ministério e é a sua base. Então é o caráter desse homem que fala mais alto do que suas habilidades, seu desempenho e assim a sua capacidade é lógico, faz parte também. É a segunda qualificação, não é? Ele tem que estar preparado para desenvolver o ministério. Porém, ele precisa ter um caráter aprovado, não é? Esse comentário de Hernandes Dias Lopes, de Tito e Filemon, é um único livro. Aqui tem outro comentário de Pink. Ele diz o seguinte: estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes? Romanos 2, 19 e 20 é o texto que ele pega aqui. Então o apóstolo faz um verdadeiro exame da conduta desse homem. Diz Pink que Paulo então faz uma análise desse homem que é guia dos cegos, né? Ele diz então, a continuidade desse texto de Romanos diz: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Versículo 21. Então o princípio ali anunciado é penetrante e de ampla aplicabilidade. Embora esteja falando aos judeus, mas ele serve para qualquer líder, para qualquer guia, não é? Ele diz: cada um de nós que prega o evangelho deveria medir com muita atenção a si mesmo, a pessoa, fazer uma autoanálise. Tu que pregas que não deves... tu que pregas que Deus requer a verdade no íntimo, és um homem de palavra, a sua palavra tem peso, o que você promete você cumpre, os seus horários você cumpre, coisas pequenas. O que você se responsabiliza diante de um grupo você cumpre. Quando você compromete a sua palavra com alguma atitude,
com alguma coisa que você diz que vai fazer, você faz com esmero. Você dá a palavra. Lembra-se, antigamente tinha aquela história, né, de um fio de bigode vale mais que uma assinatura, né? Hoje em dia, muitas pessoas não querem mais usar bigode por causa disso, né? Porque compromete muito. Estou brincando, não tem nada a ver. Mas é mais ou menos isso. A gente precisa entender que isso está valendo. Ah, mas isso é coisa do passado. Não, isso é coisa do presente constante. Porque o caráter de um homem de Deus é sempre o mesmo. Então é isso. Você compromete a sua palavra quando você promete alguma coisa? A verdade no íntimo quer dizer não somente falar a verdade, mas viver a verdade. Eu sou um cara de palavra. Né? Tem um texto, o salmista diz que o homem íntegro é aquele que compromete a sua palavra e mesmo que ele tenha prejuízo, ele não se retrata. O que quer dizer isso? Ele não volta atrás. Eu disse assim, eu vou visitar o irmão César. Ah, mas de repente aparece outra coisa que vai me dar mais lucro. Não, mas eu prometi que eu vou visitar o irmão César. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Não importa, a minha palavra foi dada. Eu vou lá. Ainda com dano próprio, não se retrata. É isso que é um homem de palavra. O que mais? Tu que ensinas que devemos conduzir nossos negócios com honestidade diante dos homens, tens alguma conta a pagar? Será que a gente se preocupa com as nossas dívidas? Isso é moral, isso é uma coisa que a gente deveria pensar nisso. Eu não estou dizendo que você não possa ter contas a pagar. Se você faz uma prestação, não tem problema você usar o cartão de crédito e dividir uma conta alta para pagar em 12 vezes. O problema é quando chegar no dia do vencimento, você correr atrás e dar um jeito de pagar. Ou então não esconder aquilo. Não é? E dizer, não fazer vista grossa para aquilo. Eu tenho dívidas. Eu tenho dívidas, isso me compromete, então eu vou correr atrás. Um presbítero é um cara que corre atrás para pôr a sua vida em ordem. Ele precisa correr atrás. Ele não vai empurrando com a barriga, deixa para lá, o governo, estou devendo para o governo mesmo, o governo que se lasque. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona para a vida de um presbítero. O que mais? Tu que exortas os crentes a que sejam perseverantes na oração, quanto tempo você gasta no lugar secreto? Quanto tempo você tem de oração? Você tem uma vida de oração? Estou falando para o presbítero, lógico, né? Se não te surpreenda se os teus sermões produzem pouco efeito. Esse trecho eu tirei do livro A Vida de Elias, de Pink, na página 75. É uma exortação bastante interessante. Ele fala ali sobre o comprometimento que Elias tinha com o Deus que ele estava permanentemente na presença. Eu falo em nome do Deus em cuja presença eu estou. Ele vivia na presença de Deus. Fazia diferença na vida de Elias, esse compromisso com Deus. Nós vamos trabalhar a palavra atributo um pouquinho. Estou parecendo aqui o Capitão Nascimento, né? Vamos trabalhar a palavra atributo, do grego, fulano de tal, é uma coisa que dá sono, né? Não estou enrolando vocês, é importante a gente entender. Por que atributos? Porque atributos, os sentidos da palavra atributo, ele faz parte da característica da pessoa. Não é o que ele sabe fazer, mas o que ele é. O que ele é. Atributo significa o que ele é. Característica, o primeiro sentido da palavra atributo, característica própria de alguém. É um traço dessa pessoa, individualidade, uma peculiaridade, faz parte daquela pessoa. É um atributo, faz parte daquela pessoa. Né? É uma qualidade positiva de alguém, é uma virtude, um atrativo, uma graça, é alguma coisa que as pessoas acostumaram a ver naquele homem e sabe que ele é assim. Então ele tem essa graça, ele tem essa beleza, esse atrativo, essa virtude, é algo positivo, não é? É um sinal distintivo dessa pessoa. Quando você olha para ele, você fala, eu sei o que ele tem um sinal, ele tem um emblema, essa característica dele, é peculiar dele. Por exemplo, eu sei que os irmãos sabem aqui que eu tenho um ministério na igreja. E já me disseram que o meu ministério principal aqui na igreja é trazer café todo fim de semana. Então eu trago o cafezinho, porque a igreja espera isso de mim. É um emblema meu, é um sinal. Meu ministério é trazer café. A igreja não espera muita coisa de mim, senão comer o cafezinho. Mas, ótimo, é o meu ministério. Olha lá, tem gente tomando café. Ótimo, tomara que esteja bom. Só que hoje não fui eu que fiz, tá? Então, é uma coisa que se espera, é nato daquela pessoa, é uma característica daquela pessoa, um atributo quer dizer isso.
Vamos trabalhar o atributo da irrepreensibilidade. Como eu disse para vocês, vamos abrir em 1 Timóteo 3:2. Abra comigo o texto. Vocês conhecem, eu sei, mas deixa aí aberto. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. A primeira característica ou qualificação que Paulo diz que o bispo deve ter, e ele vai falar a mesma coisa dos diáconos, semelhantemente, né? Mas falando do presbítero, ele diz: é necessário, olha só, é necessário, é imprescindível, não dá para ficar sem essas marcas daqui para frente que eu vou falar. É necessário, ele está querendo dizer assim que é uma coisa que você não pode deixar de ter. Se você for um candidato ao presbitério e depois ao diaconato, precisa ter isso aqui. Primeiro, que o bispo seja irrepreensível. Nesse texto de Timóteo, o termo traduzido do grego é anepileptos. Anepileptos quer dizer que ele não pode ou que não precisa ser repreendido, não precisa ser repreendido, quer dizer que ele então está sem defeito, não censurável. Anepileptos significa isso, que não pode ou não precisa ser repreendido. Uma pessoa só é repreendido quando ele está andando fora da linha, não é isso? Quando é que a gente repreende uma pessoa? Quando o cara sai da linha. Não é? Quando ele está andando em desconformidade com aquilo que ele foi chamado para fazer, ou para ser, não é? Esse termo está em Timóteo, 1 Timóteo 3:2, a tradução em anepileptos, mas em Tito 1, 6 e 7, abram comigo agora em Tito, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, agora Paulo usa uma outra palavra, só que ela é sinônimo também, não tem problema nenhum, eu não estou enrolando vocês, já falei, né? Mas é só para a gente saber. O termo agora é aneclectos. O termo é em Tito 1, 6 e depois 7. Paulo diz assim: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, que nem são insubordinados, porque é indispensável, de novo ele diz, versículo 7, é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus. É indispensável que ele seja irrepreensível. Então, a gente precisa trabalhar essa palavra irrepreensível. Vamos conhecer de novo. Eu sei que vocês já sabem. Eu só estou reprisando muitas aulas aqui que já foram dadas. Mas a gente vai entrar de novo nesse assunto. Então, vamos lá. Nesse texto de Tito, quer dizer que o irrepreensível, o homem que é o bispo irrepreensível, é que não pode ser julgado, esse homem não pode ser julgado, não acusado e é irreprovável, ou seja, então é a mesma coisa aqui de cima, são sinônimos no grego esses dois termos, é alguém que não precisa ser repreendido, não pode ser repreendido, não é que ele nunca seja repreendido, de alguma maneira, em algum tempo na vida dele, ele vai cometer um erro, porque nós vamos estudar daqui a pouco que ninguém é irrepreensível plenamente. Mas quando ele é repreendido, ele se humilha, ele confessa, ele paga o que ele deve e ele conserta o erro. Ele conserta o erro. Não é? Então e ele volta a ser irrepreensível depois de ele ter se corrigido. Não é? Vamos avançar. Alguns comentários aqui que eu peguei de um site, de um blog, de comentários calvinistas. Então ele diz aqui, Carson, primeiro aqui, D.A. Carson, o que é que ele fala? Sobre a palavra irrepreensível, sobre o termo irrepreensível, tá? Esses comentários sobre aquela palavrinha, aquela qualificação, irrepreensível. Ele diz, de certa forma, inculpáveis, isso não significa que essa pessoa é perfeitamente sem pecado. Há muito na Bíblia contrariando esse tipo de expectativa, ou seja, a própria Bíblia diz que não há um que não peque. Então ele continua, o que isso significa, ou seja, irrepreensível, significa que não há nenhuma inconsistência ou falta óbvia, que todo mundo concorda que está lá, que essa pessoa tem, ele tem um pecado, uma falha de caráter, alguma coisa que comprometa o seu ministério, está lá, está óbvio, mas ele não se corrige. Então está lá, está evidente, então é isso que é ser irrepreensível, é não deixar que as coisas que são óbvias, essa falta óbvia, fique lá. E serve como uma repreensão àquele homem. Se essa falta serve como uma repreensão, ele deixa de ser irrepreensível, ele tem que se virar para se livrar daquilo. Primeiro ponto. Né? Então é isso que D.A. Carson está falando. Ele está falando que irrepreensível não é totalmente sem pecado, porém é uma pessoa que se corrige, que se deixa admoestar. Não é?
que se ajeita, que aceita repreensão, aceita correção. Outro comentário, agora de João Calvino, foi lá atrás, João Calvino. Ele não pode estar marcado por nenhuma infâmia que enfraqueceria sua autoridade. Não há ninguém entre os homens que esteja livre de todo defeito, não há ninguém. Mas uma coisa, olha que interessante Calvino falando, mas uma coisa é ser marcado por um defeito comum, que não causa dano à reputação, porque são encontrados em homens de excelência. Os defeitos comuns, fazer o quê? Ninguém é perfeito plenamente. E outra coisa, bem diferente, é ter um nome deplorável ou estar marcado por alguma baixeza. Portanto, para que um bispo não fique sem autoridade, Paulo impõe que seja selecionado alguém que tenha uma boa e honrosa reputação, um caráter, uma reputação honrosa, e que não possa ser acusado de nenhum defeito fora do comum. Existem defeitos comuns? Existem. Tem homens de excelência que podem prestar serviço como um presbítero, como um diácono, que tem defeitos comuns? Tem, com certeza. Porém, ele não pode ter um nome difamado ou um nome manchado por características que ele deixou ser incorrigíveis. E ele não quer se emendar naquilo, não quer se deixar corrigir. Não é? Então, aí é uma falha de caráter que o desqualifica para o presbitério. Segundo Calvino. Quem mais fala agora? John Gill. Ele diz assim, não que se possa esperar que ele deva ser totalmente livre de pecado, ou inculpável aos olhos de Deus, quer dizer, sem culpa nenhuma aos olhos de Deus. Quem pode ser? Ninguém, sem culpa nenhuma. Mas alguém que seja assim diante dos homens, e que não tenha sido culpado de nenhum crime notório e perverso, alguma coisa grande, um pecado grave, alguma coisa incorrigível mesmo, não é? E particularmente que não seja acusável de nenhum dos defeitos mencionados ou sugeridos a seguir. John Gill, como outros, dizem o seguinte, irrepreensível, e diante da lista de Paulo em 1 Timóteo 3 e em Tito 1, quer dizer que ele é irrepreensível, 2 pontos, como marido de uma só mulher, como um pai, como alguém que governa bem a sua casa, como um homem que é maduro, como um homem que tem domínio próprio, que não é maldizente, que não é destemperante, que é uma pessoa tratável, corrigível, que é uma pessoa que não é briguenta, não é amargurada, não é rancorosa, não é? Então é irrepreensível com essas qualificações que Paulo descreve em seguida. E é coerente essa posição de Gill, é bem coerente. Mesma coisa MacArthur fala também. Pois não. Frutos do Espírito. Aham. Exato. Isso. Aham. Exatamente. De alguma forma, os frutos do Espírito casam com aquelas questões, as qualificações de 1 Timóteo e Tito. Né? Ela encaixa, exatamente. Irrepreensível é ter o fruto do Espírito. E se ele não tem, ele busca. Aham. Isso. Se alguém puder conseguir um pouquinho de água para mim. Está aqui. Já está aqui. Obrigado. Eu não tinha visto. Então, vamos lá. O que o MacArthur fala? Ele fala o seguinte, literalmente não acusável, quer dizer, irrepreensível, então é não acusável, em um sentido criminal. Veja que está falando de coisa pesada, né? Coisa que a pessoa realmente está evidente, está óbvio que a coisa é feia, né? Não é defeito comum. Né? Então vamos lá. Não há nenhuma acusação válida de transgressão que possa ser feita contra ele. Nenhum pecado flagrante ou evidente que pode estragar a vida de uma pessoa que precisa ser um exemplo a ser seguido por seu povo. Se nós somos exemplo para o rebanho, como é que a gente põe uma laranja podre para guiar as outras laranjas para dentro do saco? Não é? Não funciona, não é assim que funciona. Não é? Não pode ser um cego guiando o cego. Não pode ser um defeituoso guiando os outros, por mesmo defeito dele. É isso que ele está querendo dizer aqui. Porque são exemplos para o rebanho.
Este é o requisito irrepreensível, é o requisito universal para presbíteros. As demais qualificações são uma elaboração do que significa ser irrepreensível. Mesma coisa que Gil falou, MacArthur também fala. Irrepreensível no que ele vai falar na sequência. Tem a ver, exatamente, esse ponto também. Mas, eu queria... tem mais um comentário. William MacDonald, ele diz assim: significa que ele não pode ser cobrado de nenhum erro grave. Não que ele não tenha pecado, mas se comete falhas, deve conciliar-se com Deus e com os homens. Ele deve ser irrepreensível, não apenas de reputação inabalável, mas merecedor dela. Ele tem que fazer por merecer isso, que significa que ele tem que correr atrás, não é isso? Naquilo que lhe falta para ser irrepreensível, ele busca. Ele não fica de braço cruzado, ele não espera cair do céu. Ele é uma pessoa que busca, ele faz por merecer. Mas isso não é dado por Deus? É dado por Deus, mas a responsabilidade humana continua. A responsabilidade do homem continua. Tem que buscar a irrepreensibilidade. Naquilo que eu estou falhando, eu tenho que buscar a irrepreensibilidade, né? E em Tito, agora ele vai comentar sobre o termo de Tito, né? De inquestionável integridade, que nós vamos trabalhar a palavra integridade, que também é sinônimo de irrepreensibilidade, né? Tito diz assim: não se pode imputar a eles nenhuma acusação de falsa doutrina ou comportamento irregular. A carta de Tito também, como Paulo fala a Timóteo também, mas esses presbíteros foram dados para ensinar a sã doutrina e combater qualquer falsa doutrina. Então ele não pode estar envolvido com alguma coisa duvidosa a nível de doutrina, a nível de ensino. Ele tem que ser um bom professor e ele tem que falar daquilo que é verdade biblicamente falando. Ele tem que ter conhecimento bíblico, profundidade. Então, nenhuma acusação sobre falsa doutrina ou comportamento irregular. Isso não significa que estejam isentos de pecado, mas que se cometem erros menores, estão prontos para corrigi-los pela confissão a Deus, pelo pedido de perdão às pessoas prejudicadas e pela restituição, se for o caso. Ele não tem problema de ter prejuízos. Se ele tem que corrigir um erro que ele cometeu, ele não se importa de pagar o preço por aquilo. Ele não se importa. Isso é um homem de Deus, gente. É esse homem que eu quero seguir. É uma pessoa que paga o preço, não é? E que não tem problema em pagar o preço se ele estiver errado. As conclusões desses comentaristas. Esta qualificação não parece gerar muita polêmica, aparentemente. Aparentemente, como apontam MacArthur e New American Commentary, nós não falamos sobre esse, mas é a mesma coisa, trata-se de uma qualificação resumo, que engloba todas as outras. Uma maneira sintética de definir aquilo que ele iria esmiuçar em seguida, o que Paulo vai falar em seguida. Parece fazer sentido, já que as duas listas, tanto de Tito como de Timóteo, começam com esta qualificação. Nota-se que comentaristas reformados tendem a ressalvar que não há homem verdadeiramente irrepreensível. Veja Carson, Calvino, Gill, Henry e MacDonald. E que esta qualificação está apontando para a reputação geral do indivíduo, cujo desdobramento será feito nas demais qualificações. Isso dá também o tom da avaliação das demais qualificações, que não pode ser de uma perfeição intangível. É alcançável o que Paulo exige ali. Além da forte ênfase moral, chama a atenção a preocupação de MacDonald em apontar que não se pode imputar a eles nenhuma acusação de falsa doutrina. É a preocupação principal de Paulo. Fica bem claro também que esta qualificação está fortemente ligada a todo o ensino bíblico do pastor como guia e exemplo para o rebanho. Ou seja, não só o que ele fala, mas o jeito que ele vive ensina o rebanho. Se ele fala coisas corretas, como a gente teve essa polêmica nas perguntas e respostas, vocês se lembram? Quer dizer que, então, eu vou seguir um cara que ensina e não cumpre o que ele ensina? Nem sempre, não sou obrigado. É lógico, a gente pode até ficar meio ressabiado, mas a gente tem que entender que ele tem que ensinar, tanto com a vida como com a palavra. Ele tem que ensinar com os dois. Ele tem que ser coerente. E é isso que ele está falando aqui. Essa qualificação está ligada a todo o ensino bíblico do pastor como guia
exemplo para o rebanho. Exigir irrepreensibilidade nesse sentido parece ser uma medida de bom senso. Aqui estão os créditos, é desse site aqui, desse blog cristão calvinista de Teresópolis, Rio de Janeiro. Bom, vamos trabalhar o termo irrepreensível, que também significa íntegro, como eu disse lá atrás, não é? Vamos trabalhar. Primeiro, começando lá no Velho Testamento, o termo hebraico tamim, ou a sua supressão tam. No termo hebraico tamim ou tam, o íntegro significa leal, inteiro para com o Senhor, inteiro, íntegro ou irrepreensível é inteiro para com o Senhor, que tem todas as partes sem faltar nada. Olha que interessante, ele está completinho, né? Completo, maduro, perfeito. Esse é o termo tamim ou tam, em hebraico. Onde a gente encontra esse termo? Primeiro texto, em Gênesis 6:9, não precisa abrir porque eu transcrevi aqui para a gente ir mais rápido. O texto fala de Noé. O que é que diz sobre Noé? Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, tamim, entre os seus contemporâneos, entre todos da época dele. Noé andava com Deus. O que é que a gente compreende aqui? Que para chegar a ser íntegro, ele precisava estar na presença de Deus constantemente, andar com Deus. Noé era íntegro porque andava com Deus. Isso fazia com que ele se tornasse íntegro, ou inteiro, ou maduro. Segundo texto, Gênesis ainda, 17:1, falando de Abraão agora. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor, Gênesis 17:1, tá? Falando do texto. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito. Tamim, é o mesmo termo aqui de íntegro para Noé, tamim também aparece como perfeito para Abraão. Como é que ele conseguia ser perfeito? Andando na presença de Deus. Vai guardando isso aí para você analisar. Outro texto do Velho Testamento, agora falando de Davi. 2 Samuel 22:22-25, Davi diz assim: pois tenho guardado os caminhos do Senhor, olha só, e não me apartei perversamente do meu Deus. Ou seja, eu continuo andando com Deus, nos caminhos de Deus. Davi falando, o que é que significa andar com Deus? Porque todos os seus juízos me estão presentes e dos seus estatutos não me desviei. Isso é andar com Deus. Isso é ter o Senhor na presença dele o tempo todo. Não me desviei, não deixei de cumprir os seus mandamentos, a sua palavra. Por isso também fui inculpável. O termo inculpável é tamim. Mesma coisa que Deus falou para Noé, que Deus falou para Abraão. Inculpável tamim, para com ele, para com Deus. E me guardei da iniquidade. Eu não fui iníquo, porque eu sou inculpável. E por que eu sou inculpável? Porque eu ando com Deus, porque eu guardo a sua palavra, eu guardo os seus mandamentos. Daí, retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, segundo a minha pureza, diante dos olhos de Deus, diante dos seus olhos. Que texto, que Davi foi ousado aqui, não é para escrever isso. Deus me retribui porque eu andei de forma justa, eu andei de forma pura diante dele. Olha, é de deixar a gente com a pulga atrás da orelha. Então, é isso que ele diz aqui, Davi. Outro texto do Velho Testamento bastante importante é Jó 1, versículo 1 e versículo 8. Esse texto é fantástico. E ele diz assim, quem diz aqui, são palavras do próprio Senhor, próprio Deus Jeová. Ele diz o seguinte: havia um homem, versículo 1, né? Jó 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, é o termo suprimido, de tamim, né? Mesma coisa, íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Perguntou, versículo 8 agora, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, né? E reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Eu acho que esse é um texto muito importante para a gente entender que todos nós, homens, podemos andar como Jó. Jó era pecador como nós. Ele não tinha nada de melhor do que eu, do que você. Então, é possível nós sermos íntegros.
é possível nós sermos tamim, ou tam, né? Íntegros. É possível nós sermos irrepreensíveis para com Deus, porque Jó foi. E Deus dá testemunho disso, é Deus que está falando. Muito bem, então aqui são os textos do Velho Testamento. Vocês viram aí a presença da palavra íntegro, como também irrepreensível no Velho Testamento. Agora, pulando do Velho para o Novo, o termo irrepreensível íntegro, do Velho tamim, que é o hebraico tamim, na tradução do Novo, do grego, teleios ou holokleros, que são sinônimos. Teleios e holokleros são sinônimos. E isto, teleios e holokleros, significa íntegro, perfeito, completo, ou desenvolvido, ou adulto, maduro, experimentado, desmamado, né? No sentido de não ser mais criancinha que depende de cuidados, né? Desmamado, alguém que já se vira sozinho, maduro. Então vamos lá, primeiro texto é a palavra do Senhor, quando Jesus fala lá em Mateus 5:48, no Sermão do Monte. Ele diz assim: portanto sede vós, quem é esses vós aqui? Os seus discípulos. Se os seus discípulos têm que ser perfeitos, têm que ser teleios, como o Pai deles, o Pai Celestial deles é perfeito, é teleios, tá? Mesmo texto, mesmo termo que Jesus usa para que vós sejam teleios, ele usa porque o meu Pai Celestial é teleios. Vocês sejam iguais a Ele. Difícil, mas não impossível. Porque Jesus mandou. Ele não vai mandar uma coisa que a gente não poderia fazer. Não é? Então olha só, ele está dizendo aqui, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Outra passagem, 1 Coríntios 14:20. Irmãos, não sejais meninos no juízo, ou seja, ainda não desmamado, ainda imaturo, e uma pessoa não desenvolvida, incompleta. Na malícia sim, sede crianças, ou seja, sejam inocentes como uma criança no que se fala de pecado, de malícia, aí vocês não se envolvam. Sejam limpos, como uma criança é limpa, não é? Sejam limpos, inocentes quanto à malícia. Quanto ao juízo, a julgar as coisas, a olhar as coisas no juízo, não sejam meninos, porque o menino, ele não sabe julgar o que é certo e o que é errado. O imaturo, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Por isso que ele se mete em enrascada constantemente. Os jovens são assim, as crianças mais ainda. Então, a imaturidade é um ponto que o presbítero não pode ter. Aqui, Paulo está falando para a igreja, de uma forma geral, e toda vez que fala para a igreja, você pode escrever embaixo que eu estou falando, muito mais para o presbítero. Se o discípulo tem que ser assim, o professor muito mais. Pensem nisso. Então, ele está falando assim, não seja menino, quanto ao juízo, sede homens amadurecidos, teleios, o mesmo termo que Jesus usou aqui para perfeitos, agora são homens amadurecidos, maduros, teleios. Outro texto, Efésios 4:13, Paulo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e ele diz agora, a perfeita varonilidade, o mesmo termo grego, teleios, perfeita varonilidade é teleios, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então agora Paulo está dizendo que ser teleios, ser perfeito, ser íntegro, ser irrepreensível, significa chegar à medida da estatura da plenitude de Cristo, é ser semelhante a Cristo. Então a gente fala assim, vocês viram todos os comentários daqueles homens de Deus, não é? Homens de Deus, a maioria foram unânimes, não há um que seja perfeito perfeitamente, não é? Todos têm falhas. Então, como modelo, o presbítero vai apresentar algumas falhas, mas tem o chefe dos presbíteros, que é Cristo. Ele não tem falhas. Eu sigo o meu presbítero enquanto ele estiver seguindo a Cristo. Eu imito Paulo enquanto ele for imitador de Cristo. Não é isso que Paulo falou? Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Você tem coragem como presbítero de dizer isso? Me siga, porque eu sigo Cristo. Copia o que eu faço, porque eu faço igual a Cristo. Irmãos, é de grande responsabilidade, não é mesmo? Precisa ter maturidade para isso e entender
que na verdade nós nunca conseguiremos plenamente dizer isso. Porém eu tenho que dizer assim, mas eu quero e vou buscar. Enquanto eu estiver respirando nesse mundo de Deus, enquanto Deus permitir que meu coração bata e pulse sangue nas minhas veias, enquanto eu estiver vivo, eu vou buscar a perfeição, que é ter o caráter de Cristo. Eu preciso ser corrigido naquilo que ainda falta. Eu não posso ter falha nenhuma. E eu quero buscar isso. Eu preciso buscar isso. Não é? Outro texto, Hebreus 5,14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Aqui, ó, teleios, adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Então, teleios também significa alguém exercitado, para discernir não somente o bem, mas também o mal. É aquilo que eu falei. A criança, ela não sabe julgar. Ela é tão imatura que não sabe o que é certo e o que é errado. Então, por isso, tudo parece bonito. Como é que se engana a criança? Mostrando uma coisa que ela gosta, que ela acha bonita, mas ela não sabe o que está por trás. Né? As pessoas que levam as criancinhas embora aí, geralmente tem um atrativo para atrair a criança, não é? Alguma coisa desse tipo. E chama a atenção com uma balinha, às vezes. E ela não vê o que está por trás daquilo, o perigo. Porque não discerne. Por quê? Porque não é experimentada, não é madura, não cresceu o suficiente para discernir entre o bem e o mal. O presbítero não pode ter isso. Ele não pode achar que tudo é bonitinho, né? Aquela igreja fala de Deus. Confere, meu irmão. Seja bereano. Eu gosto de atitudes de homens assim, desconfiados. Não extremo, né? Mas precisa ter desconfiança. Precisa estar ligadão. Eu acho importante, isso me guarda, isso me dá segurança, saber que homens assim estão do meu lado, ou me guiando. Porque eu sei que ele vai me levar para o caminho certo. Às vezes pode até ser desconfiança demais, mas é segurança. O que mais? Tiago 1,4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, olha o termo perfeito é teleios, e íntegros, holocleros, olha o termo sinônimo aqui, íntegros e perfeitos, em nada deficiente. Então um presbítero, muito mais do que um membro de igreja, ele deve ter isso aqui, ele deve ser perfeito e íntegro, no sentido de não ter falta de nada, em nada deficiente, em nada faltoso. Em nada faltoso, ele tem que ser completo. Tem que ser completo. No sentido de caráter. Quero dizer para você, não é que ele precisa, por exemplo, todo presbítero precisa fazer agora uma faculdade de teologia para responder o que é que significa supralapsarianismo e essas bobeiras todas aí, que não tem muita significância para nós, muito significado, né? Tem, mas é tão inaplicável que muitas vezes não tem sentido para a igreja. Não é isso, mas ele tem que ter um caráter completo. Não pode ter uma falha de caráter que comprometa o seu ministério. É isso que Paulo está querendo dizer. Ou Tiago também agora, né? Também o escritor de Hebreus, aí vai. Bom, avançando. O que a gente conclui de tudo isso? Vamos tentar tirar algumas conclusões. Primeira, um presbítero não é perfeito, mas deve ser incessante na busca por perfeição, que significa ter a imagem de Cristo. Se eu não tenho essa disposição, se eu não tenho esse anseio no meu coração, se eu não quero buscar por santidade mais do que hoje, eu quero amanhã também ser mais, e depois de amanhã mais um pouquinho, galgar um degrau de cada vez mais, galgar, avançar, me corrigir. Passamos épocas difíceis, mas depois da dificuldade, depois que Deus me cura de alguma deficiência ou de algum problema, eu quero continuar a voltar para a estrada e fazer como Elias. Como é que Deus fez para Elias? Ele se escondeu na caverna, mas aí Deus tratou dele, deu comidinha, deu aguinha, né? Os anjos levaram pão e assim foi, dentro da caverna.
dormiu, deixa ele dormir, está cansadinho, deixa ele dormir, dormiu, depois de mais um dia, comida de novo, água de novo, soninho de novo, terceiro dia, Deus falou assim, agora levanta e volta para a estrada, porque o teu caminho é longo. Volta, você precisa crescer, você precisa continuar, você precisa mostrar modelo para a igreja precisa de você, não só para trazer cafezinho, isso os irmãos esperam de você, mas esperam um pouco mais de você, não é só o cafezinho não, e aí vai, não é? Um presbítero não deve ser reincidente, obstinado é que não muda, duro. Ele não deve ser reincidente num erro, num pecado, numa falha, não irresponsável, no sentido assim, estou assim mesmo, deixa para lá, não estou nem aí. Se os caras quiserem me tirar na eleição, me tira. Não é assim que funciona, não é desse jeito. Ele não pode ser irresponsável nesse sentido. Ele tem que se corrigir, tem que se permitir ser corrigível. Ele tem que ser corrigível, ele não pode ser incorrigível, ou seja, reincidente. Uma pessoa que está lá, ou está empurrando aquele erro, aquele pecado com a barriga, ou ele não se deixa admoestar, ou ele não quer ouvir quando alguém repreende ele, não deixa ser corrigido, e isso não funciona para um homem de Deus. Não funciona, porque ele tem que ser modelo, inclusive no arrependimento. Ele tem que ser modelo até no quebrantamento de coração, na responsabilidade de dizer assim, é verdade, meu irmão, minha irmã, obrigado porque vocês me afrontaram aqui e me disseram a verdade, obrigado. E eu quero me corrigir, me ajuda. Ore por mim, eu estou arrependido, quero mudar. E não é para amanhã, é para hoje. Isso é ser íntegro, ser irrepreensível, não é? Terceiro, um presbítero não deve cair no que é óbvio. Gente, isso é não saber discernir entre o bem e o mal. Às vezes tem coisas tão evidentes na frente da gente e a gente cai no óbvio. Um presbítero tem que ser maduro o suficiente. Se ele tropeçar numa coisa escondida de noite, num buraquinho pequenininho, lá na calçada, ele está andando numa calçada, tem um buraquinho, está de noite, está escuro, ele tropeça e cai, qualquer um cairia. Agora, à luz do dia, tem um buraco do tamanho de um poço, e o cara cai lá dentro, é porque ele não quer, ele quer cair mesmo, né? Pode-se dizer isso. Então, o presbítero não pode cair no que é óbvio, mas pode até errar no duvidoso, aquilo que é duvidoso, aquilo que ele não tem certeza. Nós erramos, nós temos dúvidas, nós temos incertezas, e somos passíveis nesses casos até de errar. Mas não no que é óbvio, pelo amor de Deus. Por isso que ele tem que ser maduro. Ele tem que ser um cabra macho suficiente para dizer assim, isso aqui está na cara, eu não vou entrar por esse caminho. Ele tem que dizer, não, eu não vou. Está na cara que esse caminho aqui é duvidoso, eu não vou pôr a mão em cumbuca. Vocês já ouviram esse ditado popular? Macaco velho, macaco experimentado, não bota a mão em cumbuca, né? Ele não sabe o que tem lá dentro, se tiver uma cobra. Aí nós temos que ser macaco velho, irmãos. O presbítero precisa. O que mais? Então, ele, no caso que é óbvio, ele não é ingênuo, isso que eu estou falando, simples, a Bíblia usa o termo simples, ou simples, né? Não é ingênuo, nem tolo ou inexperiente, mas é prudente e vigilante. Ele está ligado, ele precisa estar ligado. Ele saber o que está certo e o que está errado. Um presbítero não desiste de se santificar em todas as áreas de sua vida. Eu coloquei aqui. Tá, vamos entender o que significa em todas as áreas da sua vida. Começa com Deus. Começa com Deus, na área espiritual. O que significa andar com Deus? É ter um envolvimento com a palavra de Deus. E uma vida de oração. Ele precisa se relacionar com Deus. Mas ele não pode andar com Deus se ele não andar com a sua igreja. Se ele não se envolver com a sua igreja. E a coisa mais óbvia para um presbítero, para um líder, é ele estar presente em todas as assembleias, cultos e reuniões. Se ele não está presente, como é que ele está envolvido? Como é que ele pode discernir o que está acontecendo com a sua igreja, a qual ele foi chamado para guiar? Como é que ele vai guiar se ele não está sabendo de nada? É lógico, eu não estou lá.
Ah, então estou de fora dessa, tá nada. Se você é presbítero, você vai sofrer o dano, você vai ser cobrado. Ah, mas eu não estava presente. Não interessa, deveria. Deveria estar presente, não importa. Ou então não dá um nome. Se não está preparado ainda, não está maduro o suficiente, não estou dizendo que nunca será, né? Não é que nunca será. Talvez agora ainda não é a hora. Daqui a um tempo, quem sabe? Nós não podemos dizer assim, nunca será. Não. Mas às vezes não é o momento. Então, ele tem que estar envolvido com Deus, relacionar-se com Deus, com a sua igreja local. Ele tem que ser um bom marido, ele tem que ter uma vida marital exemplar, ele tem que ser um bom marido. Às vezes a gente acha chato, mas aquela história, puxa, a primeira pessoa que tem que dar testemunho do presbítero é a esposa. Puxa, estou lascado. Então é porque você não é um bom marido. Você tem dúvida de alguma coisa? Lógico, só se sua esposa for uma maluca que também não sabe julgar você. Às vezes ela exige demais e ela também, lógico, não é? Pode acontecer. Mas você tem que procurar ser o melhor marido possível para ela. Porque você tem que amar ela como Cristo amou a igreja. Isso é o grande exemplo de homens. Nós precisamos de homens assim, que ensinem os mais jovens o que significa cuidar da sua esposa e dar a vida por ela. Fazer o máximo que ela puder pela sua igrejinha. A esposa é a igrejinha do marido, como a igreja é a esposa de Cristo. E o marido tem essa incumbência, e principalmente o presbítero. Por isso que ele tem que ser marido de uma só mulher. Segunda qualificação, na escala ali de Paulo. Depois de irrepreensível, marido de uma só mulher. Como é importante tratar bem a sua esposa. Mais importante do que o terceiro ponto. Jesus amado. Aqui. Familiar. Lidar com os filhos. Lidar com as pessoas que trabalham na sua casa. Principalmente os filhos, né? Falando de família. Mas também famílias que são grandes. Às vezes tem pessoas que trabalham para ela, né, para aquela família, está dentro da sua casa, está debaixo do seu teto. Cuidar dessas pessoas, liderar, cuidar, ser modelo, suprir, né, cuidar dessas pessoas que estão dentro da sua casa. Isso é ser irrepreensível. E no âmbito profissional, no âmbito social, como é que estão os meus negócios, como é que estão as minhas contas, as minhas dívidas, as minhas finanças, como é que está o meu trabalho? Eu estou mesmo buscando ser um homem que se esforça para suprir a necessidade da minha casa? Eu sou um vagabundo ou eu sou um profissional que se esmera para suprir a minha casa? Ou eu sou também um cidadão que não está nem aí com o governo? É lógico que a gente não vai se envolver até as tampas com o governo. Nós não podemos. Mas eu não posso estar sem saber o que é certo e o que é errado. Quem eu voto, quem eu não voto. O governo está indo bem, não está indo bem. Temos que tomar alguma atitude como cristão ou não? Irmãos, eu esmero, eu anseio por isso, a gente poder ter um envolvimento um pouco maior com, não digo com política propriamente dita, mas com cidadania. Eu espero a igreja também ter esse compromisso, e eu acho que nós já temos. Algumas áreas nós já estamos tendo, não é? Mas a gente vai avançar nisso também. Então faz parte do presbitério essas qualificações. Continuando, um presbítero não pode ser soberbo, mas humilde. Isso lhe faz irrepreensível, né? Ele não pode se fechar para um aprendizado constante. Ele não é perfeito e nunca será plenamente perfeito, mas eu já falei lá no primeiro ponto, ele tem que buscar a perfeição. Ele tem que se esforçar. E como é que se busca a perfeição? Principalmente estudando e conhecendo o seu Cristo. Se ele é a imagem, se ele é o representante de Cristo, se maturidade significa ser mais parecido com Cristo, então quer dizer que ele precisa conhecer mais a Cristo. E como é que se conhece a Cristo? Depois eu vou falar. Um presbítero não deve ser indolente. Indolente é preguiçoso. Quanto aos seus deveres, se ele tem dever dentro da igreja, ele foi chamado para ser um presbítero, ele não pode empurrar com a barriga os deveres que ele tem. A igreja espera isso dele. Como eu falei desde o início, não é só cafezinho que a igreja espera de mim. A igreja espera muito mais de mim. Muito mais. E eu preciso me esmerar nisso. Não posso ser preguiçoso, indolente, não posso.
com os meus deveres como presbítero. Vou ter que conhecer o que significa, então, ser um presbítero para poder me ajeitar. Conheça, estuda a palavra, não é? Nem alheio à situação dos que ele serve. Irmãos, isso é uma falha de um presbitério, e eu vou confessar isso para você. Essa é minha falha. Eu não conheço plenamente as necessidades de todas as famílias do meu rebanho. Não conheço. E eu quero que Deus me corrija nessa área. Eu quero que Deus não me deixe ser falho. Há uma falha aqui na minha reputação, no meu ministério e no meu caráter. Porque eu preciso amar todas as famílias da igreja. Eu preciso conhecer todos os membros, amar o suficiente para ajudar no que for possível. Como é que eu faço isso? Visitando, estando perto, conversando, ligando, mandando uma mensagem de WhatsApp, não sei, mas principalmente estar perto. E isso é necessário. Conhecer e não ser indolente nisso também. O que mais? Um presbítero deve colocar os cuidados para com sua igreja e sua família antes de si mesmo, ou do seu trabalho aqui, trabalho secular. Ele precisa colocar. Ele precisa entender que na hora do pega, tem alguma situação dificílima, perigosa, comprometendo o seu rebanho, comprometendo a sua igreja. Eu não posso sair daqui hoje porque eu tenho uma reunião no meu trabalho. Ele vai ter que se virar. Ele vai ter que se virar. Se ele não consegue se livrar daquela situação para ir atender o rebanho num caso de extrema necessidade, ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado. Ele precisa, ou ele tem que se virar, dar um jeito, ligar para outro irmão, então vai no meu lugar, eu não sei. Precisa ser maduro o suficiente para discernir isso. Mas se o bicho pegar, ele é o protetor do rebanho. Ele tem que pôr o peito na frente do rebanho. Ele tem que fazer que nem o sacerdote fazia. Ele carregava as 12 pedrinhas que representavam as 12 tribos de Israel no seu peitoral. Vocês se lembram a história, as vestimentas do sacerdote? Ele levava as 12 tribos de Israel no seu peito. Ele quer dizer assim, eu enfrento qualquer coisa por eles. Eu represento essas 12 tribos. A briga é comigo. Satanás, você quer brigar com o meu rebanho? Primeiro tem que passar por cima de mim. Inimigo, você quer atacar o meu rebanho? A briga primeiro é comigo aqui. Eu estou no pelotão da frente. São os piores soldados que ficam no pelotão da frente, né? Estou lá, o presbítero está lá. Geralmente é assim, né? Os tenentes e os líderes e os comandantes ficam lá na retaguarda, né? Protegidos, lógico, são os cabeças do rebanho, claro. Mas o presbítero não. O presbítero, ele tem que botar a cara a tapa, ele tem que ir na frente, ele tem que proteger o rebanho. Então ele tem que se colocar tudo isso, ele tem que colocar a sua igreja e a sua família antes de si mesmo e antes do seu trabalho. Por que eu digo trabalho? Porque o homem é muito ligado no trabalho. É muito ligado no trabalho. A competição entre servir a Deus e servir a Mamon é muito grande no homem. É muito grande. Parece que abandonar um pouco o seu trabalho vai gerar prejuízo. Eu compreendo em algumas situações, mas não todas. Não todas. Continuando. Um presbítero tem que ter consciência de que ele ensina tanto verbalmente quanto por sua conduta. Por isso, Paulo exige que seja irrepreensível em sua conduta, em seu caráter. Lógico, o caráter gera vida. Vai gerar atitudes, vai gerar a sua ética, a sua conduta. Ele precisa ter um caráter trabalhado por Cristo, para que assim ele tenha uma conduta que ensina o rebanho, que guia o rebanho pelo exemplo, não só pela aula que ele dá, não só pela pregação que ele prega, não só pelas reuniões que ele participa, mas pela vida que ele leva, a maneira com que ele trata a sua esposa, trata seus filhos, trata seus negócios, trata a sua vida de cidadão da cidade, na sociedade em geral, trata com seu vizinho, com seus parentes e principalmente com a sua igreja. Como é que ele lida com a sua igreja? A responsabilidade dele. Comprometimento com a igreja. Então o presbítero
tem que ter essa consciência de que ele está envolvido com todo o rebanho, de que ele tem que ter essa consciência que ele ensina, tanto verbalmente quanto por sua conduta. Encerrando, ninguém pode ser um presbítero bíblico se não aprender a andar com Deus. Todos os textos que nós lemos ali, para eu ser irrepreensível, para ser como Abraão, como Noé, como Davi, como Jó, e assim nos casos do Novo Testamento, eu não consigo se eu não andar com Deus. O que é que significa andar com Deus? Então, também não posso ser um presbítero se eu não ouvir Deus pela leitura constante, ou seja, uma meditação constante e diligente de sua palavra. O homem de Deus, que é preguiçoso no estudo, ele está no lugar errado. Perdão, o homem de Deus quer dizer assim, o presbítero. Se ele não quer estudar, se ele não quer crescer, se ele não quer continuar sendo aperfeiçoado, por causa do quê? Por causa do estudo das Escrituras, por causa de um compromisso com bons estudos, por causa de um aperfeiçoamento em seu conhecimento de Deus, pleno conhecimento de Deus, ele não cresce, ele não amadurece, ele não é um bom exemplo para o rebanho. Não é? Que mais que um presbítero não consegue ser? Se ele não tiver uma atitude de dependência de Deus através de uma vida de oração. Já diziam no passado, pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. O poder vem do homem que ora muito? Não, o poder vem de Deus. Mas a graça, quando nós nos entregamos humildemente. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas Deus dá graça ao humilde. Quer uma expressão de humildade maior do que alguém que se coloca de joelhos e diz assim: Senhor, eu não consigo sentir. Senhor, eu tenho uma missão como presbítero que no que eu conheço de mim mesmo, na minha capacidade eu não vou conseguir. Preciso de um milagre do Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós. Salva o teu rebanho, porque o que esse miserável pode fazer? Dependência de Deus. Isso é poder não do homem, mas de Deus. Deus age quando nós estamos mais de joelhos do que de pé. Então tem uma vida de oração. Tem uma vida de intimidade com Deus, através da leitura da palavra, através de uma vida de oração. Por último, ninguém consegue ser presbítero se não colocar o reino de Deus em primeiro lugar. É tão óbvio, né? A gente gosta daquele versículozinho lá, né? Mateus 6,33, né? Colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. A gente gosta disso, né? Vira até um chavãozinho, né? Mas vocês sabem o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? O presbítero deveria saber. É tudo isso que nós falamos aqui para trás. A vida dele não é mais importante do que o seu ministério e do que a sua família. O trabalho dele não é mais importante do que o seu ministério e do que a sua família. Porque a sua família também faz parte, a primeira igreja dele é a família. E depois tem a igreja maior, porque ele tem que cuidar também. Se ele é presbítero. Se ele não é presbítero, tudo bem. Todo homem tem um ministério. Todo homem é um líder espiritual dentro da sua casa. Não isenta do que não é candidato a presbitério, não isenta de que ele não precisa ser um líder espiritual, de jeito nenhum. Todo homem tem que ter essa responsabilidade. E o presbítero, muito mais, porque ele é o professor dos outros irmãos. Não é isso? Ele tem que ensinar os outros irmãos. Então, se ele não colocar o reino de Deus em primeiro lugar, em seu coração, e os outros, ou seja, as outras pessoas, em primeiro lugar em sua vida, se ele não consegue abrir mão da sua vida para atender a vida dos outros, ele não pode ser um presbítero. Não pode ser um presbítero. Se nós seguimos o grande mestre, que é Jesus Cristo, que veio só para dar a vida pelos seus, ele deu a vida pelos seus amigos, até pelos que não o amavam, nós, como seus seguidores, devemos fazer o mesmo. Se a gente não está disposto a dar a nossa vida em prol da nossa igreja, da nossa família, então eu não sou presbítero. Não sirvo para ser presbítero. E nem marido, né? Comum.
Alguma pergunta, algum complemento, alguma coisa para complementar? Aqui a gente encerrou, tá? Comente alguma coisa, gente, para eu ficar um pouco mais animado. Oi, pode falar, César. Uhum, uhum. Aos olhos de Deus. Aham. Amém. Uhum, uhum. Uhum. Sim. Amém. Uhum, uhum. Amém. Sim, verdade. Aham. Exatamente. Uhum. Sim, exatamente. Aham. Uhum. Uhum. Precisa saber. Exatamente. Aham. Isso mesmo. Aham. Uhum. 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 Exato. Uhum. 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 É verdade. Aham. Uhum. Sim. Uhum. Exatamente. Muito bom. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o César falou que o presbítero ele é avaliado não pelo gabarito dos padrões humanos, né? Mas pelo gabarito dos padrões de Deus, né? Ele é avaliado pelo padrão de Deus, né? É isso mesmo. Uhum. Sim, sim, é verdade. Amém. Mais alguém? Raquel? Sim, verdade. Uhum. Uhum. Amém. Verdade. Uhum.
Sim. Uhum. Uhum. Aham. É muito bem colocado. Eu acho o seguinte, que, por exemplo, avaliem o que eu vou dizer. A liderança ou a igreja precisa estar atenta com cada membro. Agora, se a igreja não está atenta, é uma falha da igreja, ou principalmente da liderança, não é? Mas o membro, a Bíblia também diz que nós temos que comunicar as nossas necessidades com os santos, não é? Então, se um membro também não tem essa liberdade de falar com o meu líder, com o meu diácono, com o meu presbítero, que eu estou passando uma necessidade, é uma falha do membro também, não é? Ele também precisa ser conhecido, se fazer conhecido, como a Raquel falou. Eu acredito que é uma estrada de duas mãos, não é? Tanto vai como volta. Eu acho que o presbítero, o líder, o diácono precisa conhecer a sua igreja, mas a membresia também precisa ser, abrir para ser conhecida, ser honesta em contar, olha, eu estou passando necessidade, gente, alguém pode me ajudar? É isso aí. Mais alguém? Então vamos encerrar, vamos fazer uma oração para a gente ir para casa. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que ela continue nos guiando, Senhor, guiando a tua igreja, fortalecendo a tua igreja, amadurecendo a tua igreja. E especialmente com esse alvo que nós temos, Senhor, se o Senhor permitir logo mais, de termos essa nova eleição, constituição de um novo ministério. Senhor, que façamos de forma mais madura do que antes. Que façamos de forma mais bíblica do que antes. E que façamos para a glória do teu nome de fato. Com temor, com graça e também guiados pela sabedoria do alto, Senhor. É o que nós desejamos isso para a nossa igreja, para que sejamos mais maduros, mais íntegros e sem falta de nada, Senhor. É isso que nós desejamos não só para o ministério, mas também para esse rebanho. E pedimos, Pai, que o Senhor também permita logo mais à noite estarmos todos aqui, junto com os demais irmãos, adorando o Teu santo nome, ouvindo a Tua palavra, deixando que a Tua palavra fira o nosso coração, e assim possamos crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Senhor, tudo isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Vamos em paz, irmãos.